É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, com mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto, sem meias palavras, enrolação ou conversa fiada, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Pois bem, hoje vou falar de um assunto que realmente não é o predominante do meu canal, mas vou falar daquele apego que você deve ter, ou pelo menos deveria ter, pela profissão que você vem a abraçar em sua vida. E isso, na realidade, é de salutar importância. Sabe por quê? Porque o bom profissional é aquele que se dedica com unhas e dentes à profissão que você abraça em sua vida, porque aquilo, evidentemente, vai ficar marcado em todo o seu viver. E é por isso mesmo que, ao cursar direito, o fiz por vocação, o fiz porque sempre fui ligado com a política, com o social, com o humanismo e focado também na defesa daquelas pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, e por isso mesmo abracei a profissão da advocacia. E aí você há de me perguntar: você tem alguma especialidade? Veja bem, especialidade eu não tenho em nenhum ramo específico do direito, mas, a bem da verdade, isso não aconteceu porque sempre militei no interior, sempre militei em cidades pequenas e, na realidade, na profissão de advogado e em muitas profissões, você praticamente tem que se virar nos 30, como diz o dito popular. Você tem que procurar saber de tudo um pouco, tem que exercitar a sua profissão para aquele cliente, para aquele constituinte que chega a lhe contratar, mesmo que seja advogando pro bono, ainda assim você tem que encarar a sua profissão com a devida responsabilidade, com o devido respeito à ética profissional. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Porque é assim que todo profissional, seja o ramo que venha a ser o qual você abraçou, você tem que realmente dar o melhor de si. E é assim que sempre me conduzi nesses 35 anos de militância advocatícia. E veja bem, a gente pensa que realmente com o passar do tempo a gente fica enferrujado, mesmo quando a gente imagina que se aposentou. Mas de uma profissão que você abraçou por toda a sua vida, você na realidade nunca pode esquecer, nunca pode deixar de exercitar, porque é assim que deve ser. E foi com esse espírito de luta que essa semana, segundo dia da semana, na segunda-feira, fiz uma defesa em um processo penal militar através de videoconferência, e naquela peleja oral fiz uso da palavra por 40 minutos, mais ou menos, procurando dar ênfase no caso em que meu constituinte foi devidamente processado, e naquele dia seria o dia do julgamento, seria o dia em que ele poderia ser condenado ou absolvido. Eu levantei questões cruciais da justiça brasileira, da problemática do sistema prisional, da população carcerária, daqueles presos provisionais que ficam à espera de um julgamento, e isso às vezes demora 1 ano, 2 anos ou até mais. Meu Deus.
e não há aquele esperado julgamento para quem está recluso, para quem está preso. E isso, na realidade, é ruim para a justiça brasileira. E outra questão que levantei também foi justamente essa demora, esse empurra com a barriga da justiça brasileira, seja a justiça comum ou alguma justiça especializada como a justiça militar, ainda assim existe uma demora enorme para julgar um feito, como no caso desse meu constituinte, que já esperava a um processo que teve início lá em 2014 e este ano completou 11 anos, demorou 11 anos desse empurra de um processozinho em que ele era indiciado por um crime de menor potencial ofensivo. Ataquei também essa barbárie da justiça justamente pelo peso da demora e pela afetação psicológica na vida de toda e qualquer pessoa quando vem a carregar um processo por pouco mais de 11 anos e não tem um desfecho final. E veja se isso é trágico ou será que é cômico diante da vida de um cidadão. Isso é muito nocivo, isso é muito prejudicial e certamente diante da minha arguição, daquilo que busquei levantar nessa minha narrativa de pouco mais de 40 minutos, certamente o douto juízo presidente e o conselho de sentença formado por oficiais militares certamente se sensibilizaram, não propriamente por aquilo que dizia o Código Penal Militar ou o Código Processual Penal Militar, mas pura e simplesmente porque se viesse esse conselho de sentença a condenar esse rapaz que entrou jovem na polícia militar com apenas 21 anos de idade, saído da adolescência e por alguma razão da vida se envolveu numa determinada conduta antijurídica, foi expulso da PM, e será que existe castigo maior para o indivíduo que fez um concurso, entrou na PM, foi expulso? Será que não existiu durante esses 11 anos castigo maior do que ter sido expulso da polícia militar? Argumentei isso também, porque é vergonhoso, isso é uma vergonha, um processo dessa natureza, um processo de um tipo penal militar de menor potencial ofensivo perdurar por todo esse tempo. É realmente um grandioso absurdo. E isso, na realidade, será que a justiça cometeu uma desarrazoada injustiça nesse caso específico? É claro que cometeu, porque, minha gente, meu caro amigo, minha cara amiga, isso é completamente inadmissível. Como é que um indivíduo fica respondendo um processo há 11 anos e como é que fica a vida dessa pessoa que não consegue sequer arrumar um emprego com carteira profissional anotada? Sabe por quê? Porque quando ele for atrás de uma certidão negativa, essa certidão vai demonstrar que ele está positivado, ele responde a processo e aí não arruma emprego estável, pelo menos do ponto de vista da CLT, de forma alguma, e tem que se virar com bicos, e isso não dá estabilidade a ninguém, nem sequer para constituir uma família, que mesmo tendo tentado constituir uma família, mesmo assim se tornou uma família destroçada, se separou com o pai de uma filha e ficou
completamente perdido no mundo, porque sua vida, depois que entrou na polícia militar, realmente não conseguiu juntar peça com peça, porque abalado psicologicamente que ficou, como é que ele poderia se recuperar em sua vida, se nem sequer um emprego com carteira anotada ele conseguiu arrumar, vivendo de bicos e recorrentemente ter, às vezes, que usar do mesmo fato para poder aliviar a dor que certamente o perseguiu durante toda a sua vida. E hoje, na casa dos 40 anos, o que essa pessoa pode esperar de sua vida? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Se a própria justiça militar contribuiu para a sua desgraça, contribuiu para terminar de destroçar a sua vida, não bastando somente a expulsão da PM, mas também o perseguiu de forma crudelíssima com esse processo por mais de 11 anos. Isso, minha gente, é uma coisa extremamente absurda na justiça. Será que a gente pode dizer que a justiça faz realmente a verdadeira justiça, ou isso não passou de uma grande injustiça que acabou com a vida de um cidadão? É essa a realidade que busquei demonstrar e é isso que vejo em cada pessoa que, em idênticas condições, percorre todo esse calvário para depois de 11 anos vir a ser absolvido, como realmente o absolvi. E isso me deixou realmente gratificado, porque mesmo gratuitamente eu contribuí para uma pessoa, eu contribuí com a absolvição de uma pessoa que estava praticamente perdida na vida e sequer sei se essa pessoa vai ter chances ainda de se reencontrar. É esse talvez o maior calcanhar de Aquiles que ele vai enfrentar em sua vida, porque chegando aos 40 anos de idade, a gente praticamente está na metade da vida, ou menos da metade. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão dessa pessoa? O que realmente a polícia militar fez com esse indivíduo que, jovenzinho, entrou na PM, terminou sendo expulso e quando a PM deveria ter lhe dado a devida guarida, na realidade o expulsou. Fala, não me diga! Não fez o tratamento que ele deveria porque ele era uma pessoa doente. E aí, polícia militar, como é que vocês agem quando existe um caso semelhante no momento atual? Eu acredito que deveria haver mais zelo e a justiça deveria andar com mais celeridade, porque não é possível One eternity later. um processo dessa natureza demorar pouco mais de 11 anos para ser resolvido. Isso é um absurdo. E daqui vai a minha reprovabilidade para a justiça militar. É assim que realmente eu vejo, é assim que realmente não deveria ser. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para que venha a receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que um processo dessa natureza, por um crime de menor potencial ofensivo, pode demorar 11 anos para vir a ser julgado? Comente aí embaixo. Você acredita que a polícia
polícia militar contribuiu dantescamente para piorar a vida desse jovem? Comente aí embaixo também. Você acredita que essa pessoa, já na casa dos 40 anos, vai ter oportunidade de se recuperar em sua vida? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.